Muitos estão buscando comprar carros usados devido ao alto custo dos veículos novos. Vou compartilhar alguns desses 8 sinais de alerta de coisas que você deve estar observando e ouvindo. Se você ouvir isso, nunca deve comprar esse carro usado se identificar com qualquer um desses. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. Um golpe que eu vi, e nem é tanto um golpe, mas é um sério sinal de alerta. Você vai e olha para um carro assim, e ele pode nem ter tantos quilômetros assim. E o vendedor? Eles anunciam rapidamente, quase como um motivo de orgulho. Eles dizem que muitas peças novas foram substituídas e podem anunciar essa substituição. Além da bateria, pode ser necessário trocar a bomba d'água, termostato, linhas de refrigeração, freios, sensor OT, velas de ignição, motor de arranque e amortecedores. Além disso, alguns trabalhos na parte frontal foram concluídos. Infelizmente, ao ouvir isso, você pensa que é ótimo. Todas essas peças foram trocadas. Por quê? Por que eles tiveram que substituir todas essas peças? Principalmente quando você está olhando para um carro com quilometragem não tão alta, digamos 50 ou 60 mil milhas, e várias peças foram substituídas. A maioria dos veículos hoje em dia são bem construídos e projetados de uma certa maneira, mas nenhum deles vai durar para sempre. Ver um veículo que teve uma série de peças trocadas é realmente muito preocupante. Estariam eles perseguindo um problema, buscando algo? Talvez uma questão fantasma? Ele pode ter sido maltratado e eles estão procurando um problema que talvez ainda não tenham encontrado. Essas peças podem ser bem caras. E isso não inspira muita confiança. Número 1. Eles podem ter levado até um mecânico incompetente que está literalmente destruindo o veículo. E claro, a outra situação é se isso é realmente o que está acontecendo e eles substituíram todas essas peças. Talvez se você rastreasse o histórico desse carro e visse quantos, talvez muitos múltiplos proprietários, talvez motoristas mais jovens. Nesse caso, a substituição de várias peças não indica que seja bom, pelo contrário, é um sério alerta vermelho. Esqueça, não preciso, mas não diga isso a eles. Apenas responda: sim, não obrigado, agradeço. Sabe, deixe-me conversar com minha esposa, ou deixe-me ir embora e pensar sobre isso, e eu volto para você. Sobre isso. Certamente há algo a mais ocorrendo nos bastidores. Esse é o tipo de veículo que você não quer, pois apresenta sinais óbvios de mau uso, abuso ou maus tratos. Outro grande alerta para mim, enorme. Quero dizer, olhe para isso. O que isso representa? Bem, isso é claramente uma mancha de óleo, mas se você está procurando por este carro, você está olhando e então você realmente encontra o proprietário. É comum fazer um test drive para experimentar todos os recursos, eletrônicos, tecnologias e dirigir o carro, testando-o na estrada. Mas quase todos vão abrir o capô para dar uma olhada. E quando você faz isso, quando você levanta o capô, você deve identificar algo muito específico, um motor muito brilhante e limpo, porque isso não é o que você quer ver. Na maioria dos casos, ao comprar um carro usado, você está adquirindo um veículo que já esteve nas ruas por muito tempo. Talvez ele tenha 30 mil, 80 mil, 100, 150 mil milhas rodadas. Quando você olha sob o capô, ele deve representar o tipo de milhas que estão naquele veículo. Se for um veículo de 30 mil milhas, provavelmente tem algumas manchas leves e poeira acumulada, mas parece como um carro com essa quilometragem deve ser. Se você tem um veículo com 150 mil milhas, provavelmente está um pouco oleoso, com sujeira, graxa, cascalho e diversos resíduos de materiais diferentes. Durante trocas de óleo, pode haver derramamento e acúmulo de óleo, lubrificantes e refrigerante ao redor de algumas peças. Ao completar, sobra um pouco de resíduo e derramamento. E geralmente um motor com algumas milhas vai ter uma aparência bastante suja. O problema é aquela mancha, como eu te mostrei. Isso é um exemplo. Levar o carro para lavar pode ser problemático por 2 motivos quando o motor fica brilhando de limpo. O primeiro é alguém que levou aquele veículo para lavagem de carros, pulverizou-o com produtos químicos e lavadora de alta pressão para remover manchas, óleo, líquido de arrefecimento e outros materiais do motor. Isso pode causar problemas. Você acaba tendo água e umidade em conexões elétricas, em encaixes, em outras áreas onde você não quer água. Eu vi e vivi isso. Nosso revendedor levou nosso Mercedes, pulverizou-o após um serviço e ele estava brilhando de limpo. E então começou a desenvolver falhas e defeitos elétricos e demorou um pouco para solucionar isso. É duplo. Esse é um aspecto de por que você não quer ver um motor brilhando de limpo. O outro motivo é se você vê isso e não representa todo o material que está no motor, não parece como deveria.
Eles estão escondendo algo. Talvez haja um vazamento no motor, talvez estejam tentando encobrir um vazamento na tampa da válvula. Talvez haja uma bomba d'água que está vazando. Pode haver um vazamento no selo principal traseiro ou no selo de manivela na frente do motor. Essa é uma ótima forma de muitos ocultarem alguns desses problemas. Pode ser um vazamento, então eles podem apenas limpar bem e reforçar um pouco. Parece fresco, novo e brilhante, deslumbrando muitos, mas não se deixe enganar por isso, confie em mim. Na maioria das vezes, eles estão escondendo algo, exceto quando se trata de um revendedor confiável, pois muitos revendedores obscuros farão o mesmo. Geralmente isso indica que eles estão tentando esconder ou disfarçar algo. Todo mundo gosta de ver um veículo detalhado. Eu prefiro muito mais ver um que recebeu uma pequena limpeza interna, com a poeira e sujeira removidas, mesmo que não tenha sido totalmente lavado a seco, mas apenas limpo nas bordas e partes superiores. A água de alta pressão sob o capô é uma forma certa e infalível de causar outros problemas que você herdará como novo proprietário. Então você está olhando para este veículo usado e gosta de como ele dirige? Parece bom. Ele se sente firme na estrada, não faz realmente nenhum barulho estranho e está limpo por dentro. Mas há um problema no painel, há uma pequena luz de verificação do motor que está acesa. E você tem que fazer a pergunta, o que está acontecendo? Por que há uma luz de verificação do motor? E por que isso não foi consertado? Um dos grandes alertas e armadilhas que muitos vendedores farão é ignorar a luz de verificação do motor, dando uma desculpa esfarrapada. Eles vão dizer que é algo como um sensor de fluxo de ar em massa. Podem até mencionar que há uma falha ocasional devido a uma vela de ignição ruim. Ou o infame sensor O2, o sensor O2 é fácil de esconder. É difícil o suficiente para mudar sem que o façam na sua frente, mas fácil o bastante para ser mudado. Eles podem justificar dizendo que é apenas um conserto de algumas centenas de dólares. A realidade é que a maioria desses vendedores vai te enganar. Se tiverem uma luz de verificação do motor no painel, provavelmente dirão que é algo simples e barato. Talvez até já tenham isso na caixa. Eles podem dizer, aqui está. Eu tenho um sensor Spiral 2 e eu só nunca tive a chance de consertá-lo. A luz do motor é um forte indicador de que há algo mais acontecendo. Se houvesse uma solução simples, barata e fácil para fazer a luz do motor desaparecer, por que eles tentariam vender um carro com a luz acesa? Isso cria todos os tipos de perguntas, todos os tipos de preocupações. Então por que eles não tentariam maximizar o valor dessa venda de carro e cuidar dessa luz do motor? Não há histórias nem problemas, geralmente é assim em 9 de cada 10 casos. É um problema muito maior do que eles já descobriram. A luz de verificação do motor geralmente pode ser um monte de coisas, pode ser apenas um sensor de oxigênio, como eles dizem. Infelizmente, no mundo atual, há muitas pessoas tentando enganar e aplicar golpes nos outros com frequência. Pode ser um sensor de O2, mas também pode estar relacionado a uma falha ou defeito em uma unidade de controle do motor. Até mesmo eu gosto de carregar um pequeno autodiagnóstico ou leitor de código para ter uma noção de por onde começar. Mas até isso às vezes não te dá muita informação. Há momentos em que a luz de verificação do motor significa muito mais do que apenas usar o scanner e dizer que existem 3 códigos diferentes. O que é isso? Porque muitas vezes é uma série de eventos e situações que podem evoluir. Quando certos sensores falham, os parâmetros de operação do computador são alterados, podendo colocar outros elementos fora de sincronia. Às vezes é difícil saber com o que você está lidando, como no dilema do ovo e a galinha. Então, a menos que leve o veículo para uma inspeção pré-compra, tenha um bom mecânico para examiná-lo. Quem fará isso e com quais recursos? Eu recomendo que você diga a essas pessoas para simplesmente consertar e fazer a luz do motor desaparecer. Mesmo para um conserto de 200 você pode fazer? Apenas me avise ou te ligo de volta em uma semana. Que tal isso? Se for apenas uma luz de verificação do motor, faça a si mesmo a pergunta: por que você simplesmente não consertaria? Outro sinal de alerta, eu vivi isso. Minha mãe comprou este carro há muitos anos. Ela não fez todas as perguntas certas e, infelizmente, um golpista se aproveitou dela. O que acontece é que você tem que pedir por não haver ônus. Você tem que perguntar, ele tem um título limpo? Então, o título vai te dar um monte de informações, mas basicamente vai dizer que está livre e desimpedido de qualquer posse de instituições bancárias. O que você não quer ter é um título que não esteja limpo, porque muitas vezes isso pode significar que você está em risco de possivelmente ter esse veículo tirado de você, ou possivelmente ainda pior, devendo a alguém uma grande quantidade de dinheiro. Há muitos anos minha mãe comprou um pequeno carro da Chevy, talvez um Chevette ou algo parecido. Era um carro usado e mais barato, mas com algumas milhas rodadas.
Ela comprou este carro de um vendedor de rua, sobre o qual falaremos em breve. O que está acontecendo? Pagou uma boa quantia de dinheiro, o que quer que essa pessoa estivesse pedindo, e levou para casa. Foi só mais tarde, e eu quero dizer, seriamente mais tarde, cerca de 6 meses depois, que a polícia apareceu na porta e disse que o carro era roubado. Sim, isso mesmo. A polícia confiscou o carro da minha mãe. Ela não tinha recurso, não havia como recuperar o dinheiro. Basicamente, a pessoa que vendeu o veículo para ela estava foragida, deixando-a sem nada. Uma quantia séria de dinheiro, e felizmente, não era esse tipo de dinheiro. Esses e outros tipos de veículos são uma possibilidade. As pessoas estão gastando muito com veículos atualmente. A última coisa que você quer é ter algo ou alguém que tenha que vir e levar esse veículo embora. Então, infelizmente, você pode ter um título que é um problema, ou pode ter um vendedor que ainda deve uma pilha de dinheiro para o banco por aquele veículo. E eles estão apenas tentando liquidá-lo, vendê-lo e se livrar dele. Mas, infelizmente, eles não vão voltar ao banco e pegar o dinheiro que você deu a eles, eles vão apenas pegar o dinheiro e fugir, e isso é um grande risco. Agora você é o comprador e proprietário desse título ou dessa transferência de título. Você pode estar na linha de frente para essa dívida ou diferença. E, infelizmente, agora há tantas pessoas sendo enganadas, você precisa ter certeza de que tem um título limpo. Não há histórico de acidentes porque eles estão sempre escondidos. Com o furacão Milton e Helene, vimos o que está acontecendo. Muitos veículos inundados entrarão no mercado. Eles podem ser lavados, aspirados e depois vendidos. Eles podem ser descartados pelas seguradoras. Isso gera problemas com títulos e lavagem de títulos, algo comum atualmente. No fim, é importante garantir que o título esteja correto. Sem histórico de acidentes, você sabe onde ele esteve e não há dinheiro devido e nenhum ônus sobre esse título. Para começar, verifique o número de identificação do veículo. Número de identificação do veículo. Geralmente visível, e compare-o. Verifique se os dois números de identificação do veículo S, um geralmente na coluna aqui embaixo, estão iguais. Depois, pegue o número de identificação do veículo e faça uma verificação. Além disso, você pode consultar os registros para verificar o histórico do veículo. Mas no final do dia, você quer garantir que ele tenha um título livre e desimpedido. Outro grande alerta vermelho é se você ouvir que a bateria está descarregada, o que não é possível. Eles não podem verificar pessoalmente se está funcionando para você. Eles têm as chaves e peças, mostram o carro, te contam essa longa história sobre como ele é ótimo. Porém, eles não conseguem comprovar o funcionamento ou algo pior. É comum ver esses produtos sendo vendidos remotamente no eBay e em vários sites pela internet. É difícil chegar ao carro para verificar por si mesmo, então o que acaba acontecendo é que eles podem te dar uma volta no veículo. E eles darão uma rápida olhada ao redor e mostrarão as rodas e os painéis do corpo e as luzes, e mostrarão todas essas coisas que estão lá. Eles mostrarão a condição do veículo, mas não necessariamente o veículo funcionando, e isso é um grande alerta vermelho. Eles apenas dirão, é uma bateria descarregada, mas enviaremos para sua casa. E talvez eu te diga o quê? Nós te daremos um desconto. 500 pela bateria, pois não tive tempo de trocá-la. Eles vão te dar várias histórias, mas na maioria das vezes não é uma bateria descarregada. Por que alguém, se fosse a diferença entre fechar um negócio ou quebrar um negócio, não colocaria essa bateria? É simples e fácil, e muitos desses golpistas estão fazendo isso remotamente, dificultando a validação. Eles podem estar fora da província, do estado, do país, ou até mesmo inventar onde realmente estão localizados. Eles podem perguntar ou descobrir sua localização e então mentir sobre onde estão. Assim, é difícil para eles validarem essa situação sozinhos e provarem a você que o carro pode funcionar. Na maioria das vezes, quando dizem que a bateria está ruim, costuma ser um problema maior. Claro, pode ser o motor de arranque, pode até ser a bateria, mas na maioria das vezes é um problema muito maior. Talvez o motor esteja travado. Não é incomum ter motores que falham catastroficamente, travam, quebram e desistem. Mas também pode ser um motor com um ruído extremamente ruim. Ele pode começar, mas pode ter um problema grave, como um golpe de biela ou algo óbvio. E eles podem não mostrar ou validar isso para você. Então, se você não consegue ouvir, ver, sentir ou tocar o veículo em funcionamento, fuja, não compre, fuja dessa transação inteira. Outro grande alerta vermelho é um que eu pessoalmente vivenciei. E às vezes até colocam isso no anúncio. Vou lá, olho o carro e o ligo. Parece bom, mas ao levá-lo para um passeio, ele começa a acelerar repentinamente. Ele começa a acelerar de repente e a funcionar um pouco mal, e você se pergunta o que está acontecendo. Gosto da aparência, do veículo em si, da quilometragem e do preço, mas ele não está funcionando bem. O que pode ser?
Se você perguntar, dirão que é apenas essa peça. Só precisa de um fluxo de ar em massa, ou tem um sensor O2 que precisa ser substituído, ou há uma bobina ruim que aparece e desaparece de vez em quando. Então eu simplesmente não me incomodei em trocá-lo porque eu tenho a peça, tá no porta-malas. Às vezes eles terão a peça, às vezes não, mas simplesmente dirão isso. É apenas uma peça pequena e simples, geralmente de 100 ou 200 dólares, nada demais. Só precisa disso, ou clássico. Só precisa de uma afinação, está funcionando muito bem, é um ótimo veículo. Só precisa de uma pequena afinação, é só isso. As famosas últimas palavras, só precisa de afinação. Já ouvi isso inúmeras vezes, quase sempre. Alguém está vendendo um veículo com problemas de funcionamento, instabilidade, aspereza, ruídos estranhos e até mesmo cuspindo. A luz de verificação do motor costuma indicar um problema grave. Se fosse um conserto barato e fácil, eles já teriam consertado. Eu faria, você não? Isso significa não ter histórias e não precisar responder a nenhum problema. Se tudo funciona perfeitamente ao subir lá, não é necessário fazer perguntas difíceis. O funcionamento irregular pode indicar uma luz de verificação do motor acesa. Isso significa que você fará perguntas e provavelmente negociará o preço para baixo. Então, se algo não está funcionando direito e cheira mal, provavelmente é uma porcaria. Isso é um grande alerta vermelho. Se o veículo está instável, não está funcionando bem. Eles dizem que é apenas uma pequena peça, um pequeno dispositivo. As chances são muito maiores. Pode ser uma válvula queimada no motor. O conserto pode custar de 4 a 5 mil dólares. E se for algo muito maior? E se houver um problema na parte inferior? E se houver um problema na parte superior, como um sistema de injeção de combustível ou uma unidade de controle do motor ruim? Todos esses são possíveis problemas. Isso pode custar 3, 4, 6 mil dólares para corrigir alguns desses equipamentos em um veículo comum. Então você não quer comprar os problemas deles? Então, se você ver isso ou receber essa desculpa de um vendedor por causa de um veículo que tem uma desculpa porque não está funcionando bem, não se afaste, fuja. Outra situação é quando você faz um test drive de um carro usado em uma concessionária. Ele já rodou bastante, mas você faz um test drive e gosta dele. O preço está bom, ele parece bom e a quilometragem não é ruim. Ele está um pouco áspero ao rodar, tipo, ele tem um pouco de aceleração e tem um problema, algo não está bem certo. Pode ser que ele tenha a luz de verificação do motor acesa ou um barulho estranho vindo de sob o capô. Mas fora isso, é um veículo que você consideraria comprar se não tivesse esse pequeno problema, certo? O problema que está incomodando custará dinheiro para consertar. Você sai para dar uma volta, depois conta a ele sobre isso e pergunta o porquê. Há um barulho estranho vindo de cima, um tic, 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 e eles dizem que não é nada, é apenas um injetor de combustível. Podemos consertar isso. Se você está preocupado, por que não esboçamos e condicionamos para resolver a situação? E eles sempre dirão isso. Eles sempre dirão sujeito a ou condicionando ou condição baseada na adição da garantia, certo? Então, o que eles costumam fazer é vender uma garantia nessa transação também para proteger você e garantir que o carro seja consertado. Ou eles dirão, bem, sim, nós vamos cuidar disso, nós vamos resolver para você. Vamos assinar na linha pontilhada primeiro e cuidaremos disso. Tivemos muito interesse neste veículo, então vamos começar. Eles tentam pressionar você lá também, pois isso costuma ser uma tática de pressão. Levam você lá, fazem você assinar, dizendo que outros 2 casais virão ver ainda esta semana. Eles querem que você sinta a necessidade de puxar o gatilho. Então você vai lá, assina na linha pontilhada e diz, ok, sujeito a, e eu consigo uma extensão de garantia nisso, eles até te dão essa garantia, pagando extra. Você dirige para casa com o veículo fazendo barulhos estranhos, batendo, e com um ruído de tic-tac em cima. E de repente, veja só, eles descobrem que aquela garantia não cobre esse tipo de problema porque não se enquadra nos critérios de extensão da garantia. Isso significa apenas certas peças, e a peça que está problemática no seu carro não está coberta pela garantia. Já vi isso, conheço um cara que caiu nessa e, infelizmente, teve que trocar o motor inteiro. Ele passou os próximos 6 meses trabalhando e economizando apenas para colocar um novo motor em seu carro, pois foi enganado com esse tipo de acordo. E muitas dessas garantias de terceiros não necessariamente cobrem muito, e elas frequentemente resistem muito mesmo porque não querem pagar. Elas são uma péssima seguradora e algumas dessas coberturas adicionais de garantia de terceiros são puro desperdício de dinheiro. Infelizmente, eles te pegaram por todos os lados. A compra desse carro, eles se livraram daquela sucata. E infelizmente, você também pagou um pouco a mais por essa garantia e não obteve nenhum benefício com isso.
mas você teve que gastar muito mais dinheiro para tornar esse carro mais útil, e tantas pessoas caem vítimas desse golpe. Outro exemplo bem aí, você está comprando, está olhando para este carro, está procurando por ele, e é um negócio privado de um carro usado. E o vendedor diz, sabe de uma coisa? Estou apenas vendendo este veículo para meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã, meu avô, meu pai, minha mãe. Eles usarão todas as táticas possíveis, sempre vendendo para outra pessoa, o que deveria levantar muitas suspeitas. Eu já passei por isso também quando disseram que estavam apenas vendendo para o tio. Absurdo! Isso está ocorrendo por toda parte com o crescimento dos furtos de automóveis. Não é incomum encontrar muitos desses veículos roubados ou veículos que claramente eles estão tentando fazer um dinheiro rápido. Muitos veículos, mesmo que não sejam roubados, os compradores ou possíveis vendedores adquirem o carro, talvez em um leilão, pensando em revendê-lo e lucrar. Muitas vezes, eles não registram o veículo e percebem que existem grandes problemas e desafios. É quase ilegal se não registraram o veículo. E então está dizendo que eles vão vender para Johnny na hora, quando na verdade é Ricky Martin quem está realmente vendendo. Então isso te deixa sofrendo muito, não é? Porque agora você está lidando com alguém que está vendendo em nome de outra pessoa, o que não é legal para começar. Então não é uma transação na qual você quer participar de nenhuma maneira ou forma, e você se deixa vulnerável legalmente. Você pode se encontrar com algo roubado, como minha mãe infelizmente foi enganada. Você pode se deixar vulnerável legalmente. Seja através dos bancos, ou devido a ônus ou problemas de título que podem não ser claros. Você pode acabar com algo para o qual não se inscreveu. No fim, você compra de alguém que não é revendedor, que normalmente não tem muitos veículos. Eles de certa forma fazem a transição desse veículo. E claro, isso é uma história um pouco diferente, mas se você está comprando algo de um proprietário particular e eles estão tentando vender em nome de outra pessoa, este atravessador de carros é um dos maiores golpistas da atualidade, tentando ganhar dinheiro fácil. Não quer se conectar a nenhuma parte desse veículo e no final das contas só quer passá-lo adiante. E você pode ser o próximo otário desavisado nessa transação. Os carros existem há mais de um século e com eles compradores e vendedores. Porque quando um veículo perde sua utilidade, alguém tenta vendê-lo. É um bem caro, tem algum valor. As pessoas sempre tentam vender seu produto quando não o desejam mais ou estão seguindo em frente. Infelizmente, fui vítima de vários golpes. Fomos enganados há muitos anos. Então a última coisa que quero é ver algum de vocês sendo enganados de alguma forma. É por isso que a compra de carros usados representa um enorme valor em comparação com a compra de novos, mas representa absolutamente um risco massivo do ponto de vista do comprador. Um problema mecânico, um problema elétrico, histórico de danos por inundação ou acidente. Evidentemente, saber que você fará um bom negócio envolve várias dimensões na compra de um carro usado. A última coisa que você quer lidar é com alguém tentando te enganar e vender um pedaço de lixo que claramente não vale a pena. Ou te colocar em uma batalha interessante. Espero que isso te ajude, estou tentando evitar que vocês sejam enganados. Com isso dito, você vai querer ver isso. Se você está comprando um carro novo, precisa entender por que os motores modernos provavelmente não durarão tanto quanto os mais antigos. Espero ver vocês no próximo encontro. Até breve. Tchau.